O ano era 1964 e a seleção brasileira de basquete embarcou para Tóquio, no Japão, para a disputa de mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Este é o Basquete Brasileiro Olímpico, onde eu, Lucas Guanais e Fábio Toledo relembramos todas as campanhas do basquete brasileiro masculino nas Olimpíadas. Estamos em 1964, Japão. Fábio, o senhor já era nascido? Na contagem regressiva faltavam 30 anos para o meu nascimento, Guanais. E confesso que este ano de 2024 eu completo 30 anos. Então estamos quase na 30 antes de Fábio. 30 anos antes de você fazer 30 anos. É quase um Bruno Caboclo. É 60, né? Exato. Então, exatamente. Japão, 1964, assim como as edições anteriores dos Jogos Olímpicos, essa foi a última, talvez, que teve o simbolismo de passar uma borracha nos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. De mostrar, primeiro, um país recuperado, um país reconstruído e também um país reconciliado com o Ocidente. Não que o Japão ainda fosse visto como inimigo, não sediaria as Olimpíadas se fosse, mas o simbolismo dos Jogos Olímpicos dá uma pecha oficial para esse sentimento. E dali para frente, o Japão, aproveitando também toda a mídia e a exposição que os Jogos o concederam, passou a ser visto como um país moderno, um país do futuro, inclusive financiando propagandas deste tipo. Aqui no Brasil era muito comum, inclusive, propagandas de companhias aéreas mostrando o Japão como um país futurista, um país moderno, um país de vanguarda mundial, e durante muito tempo de fato foi assim, né? Principalmente também pela questão industrial, inovações tecnológicas, e a Olimpíada tenha sido talvez não o ponto de partida desse processo, mas o ápice, para dali para frente o Japão conseguir manter essa imagem por muitas e muitas décadas, né, Fábio? Se na Itália a ideia era também mostrar um país reconstruído, no Japão era isso e um pouco mais. Sim, né, em 64 o Japão se representava, né, para o cenário global a partir das Olimpíadas e se apresentava também, né, como um aliado ali, né, do meio à Guerra Fria também, como um aliado do bloco liderado pelos Estados Unidos. Talvez nem tanto se tornou, mas foi praticamente colocado ali como um aliado, justamente pelo que aconteceu no pós-guerra ali do Japão, né? Depois dos Estados Unidos ter soltado aquelas duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, né, que todo mundo conhece, os Estados Unidos então ocuparam o Japão sob o comando ali do general Douglas MacArthur, e a partir disso promoveu várias reformas, né, do país, como a própria desmilitarização, né, do Japão. Acho que só recentemente, né, que foi permitido o retorno, né, da militarização no Japão, já em 2024, né? Foi em 2022, na verdade, né? Mas realmente foram muitas décadas com o Japão desmilitarizado. Naquela época extinguiu-se ali o exército japonês, o desmembramento de empresas vinculadas ao Império Japonês também, né, que era muito forte naquele cenário, e também independência de colônias e protetorados japoneses, né? Para você ter uma ideia, boa parte ali do Sudeste Asiático estava sob domínio japonês. Taiwan, Hong Kong, Vietnã, Camboja, Tailândia, Coreia, Malásia, né? Boa parte daquela região estava ali sob o domínio japonês, principalmente, né, no avanço ali de 1940 até 45, né, durante a Segunda Guerra. E a ocupação dos Estados Unidos acabou oficialmente em 52, né, então foi mais de 6, 7 anos aí de ocupação oficial dos Estados Unidos, né, embora tivesse base militar por ali até 1973, mas as relações econômicas, né, com os Estados Unidos seguiram próximas, inclusive, posteriormente, né, e essa cooperação incluía desenvolvimento tecnológico, né, promovendo um enorme crescimento econômico, né, a ponto do Japão ali nos anos 60 ali já está se colocando como uma das principais economias mundiais, né, mesmo com tudo que aconteceu ali na guerra, né,
o Japão já estava recuperado a partir, né, dessa relação com os Estados Unidos. E, curiosamente, né, um dia antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi inaugurada lá, né, em Tóquio, a primeira linha de trem-bala do mundo. Né? Também era um outro sinal, né, do Japão retornando ao cenário global como uma potência tecnológica também, né, trazendo o trem-bala como uma das atrações dos Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos esses que foram em parte financiados também pelos Estados Unidos. E o curioso é que alguns anos antes, ainda na década de 50, na eleição para escolher a sede de 64, o Tóquio ganhou de Detroit, né? Ficou em segundo lugar, uma cidade americana acabou ficando aí em segundo plano pro Japão. E foi a primeira vez que os jogos aconteceram na Ásia, né? Depois de rolarem na Europa e antes disso na Oceania, na Austrália, em Melbourne. Em 1964, o cenário não era tão diferente assim de 1960. As colônias ainda tinham inúmeros processos independentistas, principalmente na Ásia e na África. A Guerra Fria estava se intensificando e a gente tinha o adicional da corrida espacial, né? Que oficialmente começa na década de 50, mas é na década de 60 que ela atinge o seu ápice, e foi inclusive a corrida espacial que permitiu uma inovação nesses Jogos Olímpicos. Eles foram os primeiros a serem transmitidos ao vivo internacionalmente. Na Itália, em 1960, foi a primeira edição que os jogos foram transmitidos, mas localmente. Dessa vez, os jogos passaram ao vivo nos Estados Unidos, do outro lado do mundo, e isso só foi possível por causa dos satélites que estavam em órbita já naquele momento. Também foi a primeira edição dos jogos que foi transmitida a cores, algumas modalidades e em algumas regiões do Japão, mas foi a primeira vez que isso aconteceu também. No restante, a situação mundial, como eu disse, era basicamente a mesma, politicamente falando, mas culturalmente foi uma década muito intensa, né? Movimentos de contracultura se espalharam ao redor do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, movimento hippie, movimento pela luta dos direitos das mulheres, dos negros, aí esses um pouco mais fortes, mais pro final da década, né? Mas ali em 64 já estavam presentes. No Brasil, nós tínhamos a bossa nova a todo vapor, mas o início também de um rock nacional influenciado pela Beatlemania. Estávamos às vésperas da Tropicália, grandes compositores surgindo, Caetano, Gil, Chico, Jorge Ben, e por aí vai. Os festivais de música, né? Os festivais de música, é claro. Brasília já estava construída, a nossa capital já havia sido transferida e politicamente, obviamente, 1964 é um ano extremamente marcante na história brasileira por conta do golpe militar. Nas Olimpíadas de Tóquio, que começaram ali na segunda semana de outubro, nós já estávamos sob regime militar, o golpe aconteceu no primeiro semestre, mas ainda não havia ocasionado tantos efeitos assim diretos no esporte. Como se a gente jogasse uma pedra numa piscina ou num lago, as ondas demoram para atingir a margem. Acho que é uma boa analogia para mostrar que, claro, o golpe atingiu sim o esporte, mas ainda não, estava muito recente, mas atingiu sim um atleta específico da seleção de basquete. Vamos falar disso daqui a pouco, Fábio. Mas era um cenário ainda semelhante ao que a gente via nos anos 60, no ano 1960 para ser mais específico. No Brasil... era um ano de golpe, como não foi a primeira e não seria também a última vez, né? E de fato foi um momento ali, né, que foi marcado politicamente aqui no Brasil por essa questão, né? Acho que dá para dizer que desde da morte ali do Getúlio Vargas, né, que em 2024 vai completar 70 anos, inclusive, e posteriormente ali, né, lógico, já tinha um cenário de efervescência ali política, mas até ali na chegada do Juscelino Kubitschek, né, houve uma tentativa de golpe que teve a presença, né, do general Henrique Teixeira Lott como um nome importante para evitar, né, o golpe militar e permitir o JK ter o seu governo. Posteriormente também teve um cenário bem tanto parecido, né, que foi ali depois da renúncia de Jânio Quadros, uma figura ímpar, se é que dá para dizer assim, do cenário político brasileiro, né, em que ele declarou ali que o Jânio Quadros tinha renunciado, né,
meio que esperando uma aclamação popular, né? Volta, Jânio, volta. Ele até tinha levado a faixa presidencial, né, para São Paulo, né? Tinha saído lá, acho que estava no Rio de Janeiro, ainda não estava nem em Brasília. Estava em Brasília, é verdade. Ele estava em Brasília, né, voltou para São Paulo, levou até a faixa presidencial, esperando o clamor, né, da população para que ele voltasse. Só que ninguém falou nada, né? Falou, beleza, não quer ficar, então não fica. E aí ele teve que devolver a faixa presidencial, inclusive, né? Ele não, né? Ele pediu para alguém devolver enquanto ele foi fazer uma viagem para a França. E aí teve todo um cenário complicado, né? Porque foi desenvolvida ali uma pecha, né, do João Goulart, que era o vice, né, do Jânio, ele ser um comunista, né? Ele é mais voltado pro trabalhismo ali, né? Getulista, no caso, né? O cara é dono de fazenda, né? E aí, justo nesse cenário do Jânio saindo, o Jango estava na China, né? Numa viagem enquanto vice-presidente da República. E aí fizeram, né, os militares falaram, não, se ele não vai voltar pro Brasil, se ele voltar vai ser preso e tudo mais, não vai ser o presidente. E aí uma figura importante, né, que ajudou ali a acalmar a situação, Tancredo Neves, vejam só vocês, ele bolou ali uma ideia de criar um regime parlamentarista, né, pro Brasil. Houve muito questionamento, tudo mais, os militares a princípio aceitaram. Só que da maneira como foi, né, ficou notório que não ia dar certo o parlamentarismo no Brasil. E aí voltaram com o presidencialismo, os próprios militares inclusive aceitaram isso. E aí pouco tempo depois, né, já em 1964, teve mais uma tentativa de golpe. Dessa vez esse golpe deu certo, né, e os militares chegaram ao poder aqui no Brasil. É isso, né? E se o golpe não afetou diretamente o esporte ainda, já surtia ali alguns efeitos, principalmente no caso do Amaury, né? O Amaury, que era declaradamente um socialista, ele fazia parte do Partido Socialista Brasileiro, tentou se candidatar a vereador no ano anterior, desistiu. Depois do golpe, ele ameaçou pedir dispensa da seleção. Por muito pouco ele não fica fora dos Jogos de 64, foi convencido a disputar com a seleção e, vocês sabem, né? Conquistamos uma medalha de bronze, mas quase perdemos um dos nossos principais jogadores da época por conta dessa influência política. Ele conta também, tem uma matéria do Globo Esporte de 2014, da ocasião dos 50 anos do golpe, inclusive estamos em 2024, na ocasião dos 60 anos do golpe, que apesar do governo não fazer muita questão de lembrar, a gente lembra. O Amaury conta, né, nessa entrevista para o Globo Esporte, que os militares acompanhavam a equipe e até ajudaram em algumas viagens, né, para que algumas viagens acontecessem, porque os militares sabiam, né, do poder que grandes conquistas, grandes resultados esportivos causam numa população, né, causam numa manipulação de massas, assim, unindo o país, desviando um pouco até o olhar, se o esporte fosse apolítico, do que acontecia em Brasília, né? E ele conta também que ele, por ainda pertencer ao Partido Socialista Brasileiro, ele não era visto com bons olhos, mas era um dos melhores do grupo e era encarado. Tanto é que, anos depois, viria o Projeto Brasil Grande, né, de apoio ao esporte, e vamos falar nas próximas edições sobre esse projeto dos militares no Brasil, mas naquele momento que a Amaury conta, ele assume, ele concorda que os militares ajudavam até nas viagens, mas que ele era visto de maneira diferente, porque ele ainda era filiado ao Partido Socialista Brasileiro, então tem toda essa questão, né? A gente via ali o começo desse cenário de animosidade e também de muita proximidade do período militar com o basquete brasileiro. O basquete brasileiro esse, Fábio, que antes do golpe, antes de 1964, conquistou muitas glórias, muitos campeonatos importantes a nível de seleção, principalmente em 1963. Foi um ano importantíssimo, né, para o Brasil, que voltou a sediar o Mundial de Basquete. Inicialmente o Mundial seria disputado nas Filipinas, né, seria pela primeira vez, né, competição fora da América do Sul, né, do Mundial, mas a sede, né, foi alterada porque os filipinos eles recusaram, né, conceder ali os vistos para atletas de países comunistas. Fato que até aconteceu com o Brasil na edição de 54, né, mas
curiosamente, acho que até pelo Brasil ter sinalizado, né, que não faria a mesma coisa, né, nesse ano de 63, o país sediou, né, a competição e de quebra, né, Guanais, como não foi oficialmente um prêmio, mas de quebra o Brasil conseguiu uma classificação direta para a segunda fase, né, ele não disputou a fase inicial. Exato, assim como em 1959, foram 3 grupos com 4 integrantes cada, os 2 primeiros avançavam para a fase final, junto do Brasil, que ia direto ali para esse grupão de 7, em que todos se enfrentavam em turno único, e quem tivesse a melhor posição, a melhor pontuação, ficava com o título de campeão mundial de basquete, e pela segunda vez seguida fomos nós. Mas se em 1959 nós contamos ali com uma desistência da União Soviética e da Bulgária, mas principalmente da União Soviética, que é quem nos afetava de última hora, desta vez todo mundo jogou até o final e o Brasil bancou, hein? Brasil bancou na sua estreia, né? Já era na fase final, mas na sua estreia o Brasil venceu Porto Rico por 62-55. E Porto Rico, uma boa seleção que a gente vai seguir conferindo por aqui. Depois venceu a Itália, que também vivia uma ótima fase ali, ou uma ótima primeira geração ali do basquete italiano de qualidade. Venceu por 81-62. Na sequência, derrotou mais uma seleção que iniciava, né, a aparecer ali no cenário internacional, Iugoslávia, por 90-71. Depois venceu a França por 77-63. E por fim, né, Guanais, os 2 últimos jogos, simplesmente Brasil-União Soviética e Brasil-Estados Unidos. E deu Brasil. Pois é, a União Soviética que bateu o Brasil em diversas situações, seja em Mundial, seja em Olimpíada. O Brasil conseguiu até ganhar da União Soviética na primeira fase dos Jogos de 60, mas perdeu na fase final para eles. E dessa vez o Brasil conseguiu a vitória, foi 90-79 no dia 23 de maio, e foi o resultado que deu o título para o Brasil também, porque quem liderava a competição era o Brasil, a Iugoslávia e a União Soviética. Estados Unidos deixou várias vitórias aí pelo caminho, inclusive para esses 2 times, né? Notadamente, né, perdeu de 2 pontos para a Iugoslávia e de 1 ponto para a União Soviética em rodadas anteriores. Então, com a vitória contra os russos, o Brasil entrou na última rodada contra os americanos, já campeão, e mesmo assim venceu, 85-81, terminou com 6 vitórias em 6 jogos e se sagrou bicampeão mundial de basquete, Fábio. Canela, Amauri, Vlamir, Rosa Branca, um baita time, a era de ouro do basquete brasileiro. Conquistamos mais uma vez e agora em casa. E um título ainda mais comemorado, né, do que o anterior, né? Até os próprios campeões, né, falam disso, até pela maneira como foi em 59, né, a questão ali da União Soviética ter saído na reta final ali do torneio, e de ter batido o Brasil, inclusive, né, ter sido de fato a seleção que teve melhor campanha, né? Só não foi campeão por conta ali da desqualificação. Então, pela maneira como foi em 63, né? A maneira de derrotar os soviéticos, Estados Unidos, isso deu uma roupagem bem diferente, né? Para a seleção brasileira, para essa conquista, né? Para esse mundial histórico do Brasil sendo bicampeão no basquete masculino. E completando a classificação, né, a Iugoslávia ficou em segundo, a União Soviética ficou em terceiro, os Estados Unidos, que não levou uma grande seleção, era uma boa seleção, ficou em quarto mundial, mas não era o top do top da época, considerando os universitários mesmo, os Estados Unidos ainda terminou em quarto, a França em quinto, Porto Rico em sexto, e eu não vou falar o resto, porque não vale a pena. O único que eu vou citar aqui é o Peru, que ficou em 12º lugar, e vocês vão entender daqui a pouquinho porque eu citei o Peru. Amaury Passos e Vladimir Marques na seleção do campeonato. A Amaury foi MVP de novo, né? O Alexander Petrov da União Soviética foi o outro ala. O americano Don Coates e o francês Maxime Dorigot também completaram ali o quinteto. Também tivemos bons resultados a nível continental, né, Fábio? Tivemos no mesmo ano de 1963, também no Brasil,
né, os Jogos Pan-Americanos, disputados em São Paulo. No caso do basquete, a disputa aconteceu no ginásio do Ibirapuera e o Brasil ficou com a medalha de prata, né, acabou sendo derrotado para os Estados Unidos na final, né, mas o Brasil fechou o ano de 63 da seguinte maneira: campeão mundial e medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Ou seja, né, isso queria dizer que o Brasil era a segunda força, né, no cenário das Américas, né, atrás apenas, é claro, dos Estados Unidos, embora no Mundial variava muito, né, as competições, as equipes dos Estados Unidos que iam disputar nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil ficou atrás, mas no Mundial ficou na frente. E naquele cenário que mencionamos nos episódios anteriores, para mais detalhes, confira 56 e 60, na disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo e Rio de Janeiro, acabou ficando melhor para o Rio, né? Porque o Brasil foi campeão mundial no Rio e perdeu o PAN em São Paulo. Então foi ali um pontinho positivo para os cariocas, mas a seleção, a base da seleção era praticamente paulista. Era um ou outro mesmo, assim, que jogava no basquete do Rio de Janeiro. E essa disputa entre cariocas e paulistas deu o tom também do ano de 1964 no basquete. Além disso, Fábio, tivemos, digamos que uma temporada à flor da pele do nosso técnico Canella. Esse aí tá sendo um protagonista, né, das nossas histórias aqui da seleção desde os anos 40, né? Porque o Canella, até em cima, né, dessa parte, dessa questão do Rio-São Paulo, né, com o título mundial do Brasil, o Canella até chegou a ser homenageado, né, no Flamengo. O então presidente do clube, né, o Fadel, ele declarou, né, fez a declaração que estava ali sendo construído o ginásio, né, do Flamengo, o ginásio da Gávea, e que daria o nome de Togo Renan Soares, né, o nome do Canella. E que de fato, né, se tornou justamente esse nome. E em 63 o Canella estava sendo muito procurado, né, pelos times paulistas, né, principalmente Palmeiras e Corinthians, né, o Corinthians já ali com o Vlamir, né, com a Mauri, um time fortíssimo, estavam querendo ter o Canella como técnico. O Canella, ele até, com relação ao Corinthians, ele até teria acertado, né, a questão financeira e tudo mais, mas ele não foi liberado pelos compromissos que ele tinha, né, com a Marinha. Ele também trabalhava ali na questão de preparo físico da Marinha, e ele acabou não indo para São Paulo, né, teve que permanecer no Rio, teve que permanecer no Flamengo. Só que no Flamengo, Anais, ele acabou sendo suspenso, né, pela Federação Metropolitana de Basquete por, adivinhe só você, falar coisas que iam além ali do que o pessoal queria. E não só isso, né? Já em janeiro, o Canella foi suspenso por 3 meses por tentar agredir um árbitro, né? Então ele já ficou um bom tempo. Isso é um café da manhã pro Canella. Isso é um café da manhã. Foram 80 dias, na verdade, ali, a partir de janeiro. Foi tranquilinho. Mas o Canella também era colunista do Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro. E em algumas de suas colunas, ele criticava a Federação Metropolitana de Basquete, ele criticava os cartolas, ele criticava os dirigentes, os presidentes. E aí a galera não gostava. Era quem tinha a caneta na mão, eram os juízes, os júris e os carrascos nas mesmas pessoas. E aí sobrou pro Canella que, apesar de ter um enorme prestígio no mundo do basquete, era a parte mais fraca nessa relação. E o Canella foi suspenso por praticamente 1 ano, né, Fábio? Então, foram 300 dias de suspensão, né, que o Canella acabou levando por conta, né, dessa questão. E depois o Tribunal de Justiça, né, da Federação Metropolitana de Basquete suspendeu por mais 100 dias por ofensas morais e agressões ao presidente do próprio tribunal e da Federação Carioca de Vôlei. Pois é, e que ele era também irmão do general Eloy Menezes, presidente do Conselho Nacional de Desportos. Ou seja, o Canella foi falar ali com o pessoal que tinha caneta na mão, e aí acabou se estrepando. Ele dobrava a aposta, né? A cada punição que ele sofria, ele olhava e falava, e você também? E aí ia pra cima. É realmente um
um personagem, talvez o grande personagem da história do basquete brasileiro, se a gente for considerar todo o contexto, todo o século XX, teve muita história o Canela. Toda a própria formação do basquete aqui no Brasil, né, de estratégia, chama muita atenção a presença do Canela, né, nessa base do basquete brasileiro, e claro, né, com esse comportamento aí que chama muita atenção. Chama muita atenção, mas aí a CBB tinha um problema na mão, né? O Canela não tá disponível, o Canela estava suspenso, e quem que a gente vai colocar? Eles optaram por manter a mesma linha de trabalho, foram com o assistente dele, que já estava há muitos anos acompanhando o Canela, o Renato Brito da Cunha. E o Renato manteve o mesmo sistema de trabalho, a convocação foi muito parecida com a que ganhou o bronze em 60, que foi bicampeã mundial em 1963 também. A principal coisa que ele tinha que lidar era com a situação do Amaury, né, do Amaury não querendo jogar, ameaçando pedir dispensa e tudo mais. Só que até nas entrevistas da época, o Renato sempre se mostrou um cara muito sereno, assim, muito tranquilo, bem diferente do Canela, que era explosivo, falastrão e tudo mais. Mas além disso, ele também teve que lidar com a briga entre Federação Paulista de Basquete e dessa vez não a Federação Carioca ou Metropolitana, e a CBB. No decorrer do ano, houve o campeonato de seleções estaduais juvenis, né? E teve ali um problema, um imbróglio, que a Federação Paulista se sentiu prejudicada pela federação numa questão de inscrição e traslado da equipe. E quando a seleção foi se preparar no Brasil para ir para Tóquio, os treinos inicialmente seriam em São Paulo, e a Federação Paulista seria a encarregada de dar boas condições, uma acomodação, ginásio, equipamentos para a seleção treinar. E a Federação Paulista dificultou ao máximo, assim. Para começar, que os jogadores tinham disputado vários torneios no ano e a Federação Paulista, de propósito, colocou o início dos treinamentos quase sem nenhum intervalo entre o fim dessa temporada de clubes e o início da preparação para os Jogos Olímpicos. Também as acomodações, o ginásio, nada foi bom. Os atletas reclamaram muito, ao ponto da CBB precisar intervir e mudar tudo de lugar. Eu até estava comentando com o Fábio, enquanto separávamos o material antes de gravar esse episódio. A vontade é de parar de acompanhar a modalidade, é assim desde sempre. Parece que não muda, né, rapaz? Não muda, é assim desde sempre. É um círculo virtuoso, caramba, né? É impressionante. Eu acho que uma das maiores impressões que eu tenho ao produzir essa série é ver como que o basquete conseguiu sobreviver, literalmente. É uma modalidade sobrevivente a todos esses anos, porque, olha, meu amigo, né, talvez não fossem esses jogadores, talvez não fossem alguém com a personalidade do Canela, tudo pudesse ter ido por uma situação, por um caminho muito diferente. Mas o Brasil ainda conseguiu acertar a situação, o Amaury topou jogar, e a seleção fez uma preparação um pouco mais curta, como é de praxe, né? Fez a preparação normal do Brasil, né, mais curta do que a de outros países, jogou ainda na França um torneio, fez uns amistosos na França antes de terminar de cruzar o resto do mundo e finalmente chegou em Tóquio, Fábio. E chegou com moral. Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964, transmitido para o mundo inteiro desta vez, o porta-bandeira foi de novo um basqueteiro, desta vez Vlamir Marques. O Diabo Loiro estava ali como porta-bandeiras, né, da delegação brasileira, sendo mais um, né? Já são quantos? 2 ou 3? 3 ou 4 já? Foram 4, esse é o terceiro. Esse é o terceiro, rapaz. Né, Viríamos a ter outro em Munique. E isso mostrava como o basquete, né, ele estava ali como uma referência, né, pros esportes olímpicos do Brasil. É lógico que também tinha ali nos anos 60, né, a presença do futebol, ainda mais agora, né, com também bicampeonato mundial, mas ali chegando nos esportes olímpicos, o basquete, até pelas medalhas que conquistava, pela escassez de medalhas que o Brasil tinha também, né, era um esporte que se apresentava, né, como referência para os esportes olímpicos brasileiros, apesar das questões aí administrativas, como a gente já viu. Porque o time era bom.
né? Sem A dúvida. gente tinha alguns dos melhores jogadores do mundo na época. A NBA ainda engatinhava. Claro, você já tinha ali Bill Russell papando título para todo lado, outros atletas gigantescos surgindo, mas principalmente no mundo FIBA, né, o Brasil tinha alguns dos melhores, se não os melhores jogadores do mundo, ao lado principalmente dos russos e dos iugoslavos na época. Então, havia motivo para essa expectativa. O Campeonato Mundial, o Pan-Americano não deixavam os colunistas e a torcida mentirem. E o Brasil foi com força total. Era um time, como eu disse, a base dos anos anteriores, só que ainda mais experiente sem estar velho, né? Essa é a grande questão. E os convocados foram o Amaury Passos e o Sucar, ambos do Sírio, Vladimir Marques, o Biratã, Rosa Branca e Simões, do Corinthians, Mosquito, Chau, Vitor Michávica e Edson Bispo, do Palmeiras, até agora todos paulistas, e o Fritz, do Fluminense, e Sérgio Macarrão, do Botafogo. Foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos nesta geração, pelo menos, que o Algodão, né, não foi convocado. Ele aí já estava bem mais velho, já estava fora da seleção brasileira desde o Mundial, na verdade. Então, foram esses os escolhidos para representar o Brasil em Tóquio. O Vlamir foi o porta-bandeira e foi uma cerimônia de abertura muito legal, né, Fábio? Foi uma cerimônia que trouxe, né, muita representatividade a partir, inclusive, de quem acendeu, né, a chama olímpica, a pira olímpica, né, lá em Tóquio. Foi o jovem Yoshinori Sakai, de 19 anos, carregando a tocha olímpica, né? Ele nasceu em Hiroshima no dia 6 de agosto de 45, né? O mesmo dia em que a bomba atômica foi detonada ali sobre a cidade, né? Então foi um simbolismo ali, uma homenagem às vítimas também, né, do ocorrido em Hiroshima e Nagasaki, né? E além de tudo também um apelo à paz mundial ali naquele cenário que o esporte, né, sempre busca promover também. Claro, nesse sentido tivemos também as Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, competindo juntas como time unido da Alemanha, era o nome da época. Foi a última vez que a Alemanha Ocidental e Oriental competiram sob a mesma bandeira. Competiram ainda, na verdade, nos Jogos Olímpicos, nos Jogos de Inverno de 1968, mas nos Jogos de Verão foi a última vez que isso aconteceu. E tivemos várias nações fazendo a sua estreia, quase todas naquele esquema de terem conseguido sua independência recentemente. Vamos a elas, boa parte na África, viu? A Argélia, Camarões, Chad, Congo, Costa do Marfim, Líbia, que desistiu antes de começar os jogos, República Dominicana, aí já na América Central, Madagascar, Malásia, Mali, Mongólia, Nepal, Níger, Rodésia do Norte, Senegal e Tanzânia foram os países que jogaram as Olimpíadas pela primeira vez. E tinha uma curiosidade aí, que na época existia a Rodésia e a Rodésia do Norte. A Rodésia é o que posteriormente virou o Zimbábue, e a Rodésia do Norte foi o que virou a Zâmbia. Só que esse processo aconteceu durante os Jogos Olímpicos. Ixi. E pela primeira vez na história, um país começou os Jogos com um nome e terminou com outro. Então, na cerimônia de abertura, a delegação foi como Rodésia do Norte. Na cerimônia de encerramento, já foram como Zâmbia. Então, isso foi muito legal, né? O Zimbábue só foi aparecer como Zimbábue em 1980 nos Jogos. Imagina o atleta, né? Chega lá para representar a Rodésia do Norte e volta para sua casa, tá um outro país. Tá um outro país, exatamente. Mas pelo menos era o mesmo país, né? Só sob uma outra denominação. Só mudou o nome, mas... Pensa quem saiu da União Soviética, da Iugoslávia e voltou já desmembrado, né? Essas coisas também. Se por um lado tivemos todas essas estreias, por outro tivemos algumas ausências, né? Bem chamativas. A principal, acho que é da África do Sul, né, Fábio? Sim, porque a África do Sul já vivia ali, né? Quase 20 anos do regime de apartheid e estava no momento de intensificação, inclusive um ano antes, em 63, o Nelson Mandela tinha sido preso. No meio desse cenário, né, o Comitê Olímpico Internacional exigiu da África do Sul, né, que incluísse uma delegação multirracial, o que a África do Sul rejeitou fazer, né, não faria isso, e dessa maneira o COI acabou excluindo a África do Sul dos Jogos,
né? E, como até mencionei na última edição, a África do Sul só foi retornar às Olimpíadas em 92, né, em Barcelona, depois, né, do fim do regime do Apartheid. Pois é, alguns outros países boicotaram também essa edição, né? A Coreia do Norte e a China, principalmente, boicotaram essa edição dos Jogos Olímpicos por divergências políticas também com o Comitê Olímpico Internacional. A Indonésia, numa situação que também diz ter boicotado, mas ao mesmo tempo o Comitê Olímpico fala, não, fui eu que proibi, né? E com esse jogo ali de quem proibiu quem desistiu do quê. No caso da Indonésia, ela não participou, mas principalmente porque anos anteriores, nos Jogos Asiáticos sediados pela Indonésia, ela se recusou a conceder visto para atletas de Israel e de Taiwan. Na época, Israel ainda competia esportivamente, né, na Ásia, antes de ir para a Europa. Por causa disso, a Indonésia foi banida dos Jogos Olímpicos de 64, mas ela alega que se juntou ao boicote de China e a Coreia do Norte também. E esse foi o cenário em que se iniciou os Jogos Olímpicos de 1964, que também contou com a estreia de duas modalidades muito importantes para o Brasil, não naquela edição, mas no futuro. Foram as primeiras vezes que o vôlei e o judô fizeram parte das Olimpíadas, e dali pra frente a gente ganhou um monte de medalha neles, mas ainda não. Eles entraram justamente por serem dois esportes populares no Japão, né? E quem conhece, né, a história também tanto do judô como do vôlei no Brasil, sabe da importância dos japoneses, né, para desenvolvimento das duas modalidades aqui no Brasil, que depois fariam tanto sucesso, né, e trariam tantas medalhas, né, como é o caso do judô e do vôlei. E além disso, né, do cenário montado, a escolha justamente pela disputa acontecer já em meados de outubro de 64, né, porque não foi ali no meio do ano, como tradicionalmente acontece, né, os Jogos Olímpicos, porque justamente o meio do ano no Japão é um período em que o calor está muito mais acentuado e tem muito mais umidade ali no verão, né, da cidade de Tóquio. Então a opção foi por outubro para ser um período um pouco mais tranquilo com relação à temperatura, bem como também é um pouco anterior ao período de tufões que acontece no Japão, né, período de setembro mais ou menos. Até para evitar algo que aconteceu nas Olimpíadas anteriores, né, de Roma, quando alguns atletas, né, acabaram reclamando justamente que estava muito quente na cidade, né? Eram jogos de verão, claro, né, mas estavam acima do normal ali da disputa lá em Roma. Então foi uma maneira aí de adaptar as coisas, né, para ninguém sofrer tanto com possíveis intempéries aí naturais lá no Japão. E vamos falar então do basquete em Tóquio, né? Já conversamos bastante aqui de todo o contexto brasileiro, dentro e fora das quadras, o contexto mundial também. E foram 16 seleções que disputaram também a edição dos Jogos de Tóquio, mas num regulamento diferente. Ao invés de 4 grupos com 4 integrantes cada, tínhamos 2 grupos com 8 integrantes cada. Eu sei que tem toda aquela discussão de data até hoje a FIBA e o Comitê Olímpico buscam maneira de enxugar um pouco o torneio, mas é muito mais legal com um grupão e todos contra todos. Né? 2 grupos de 8, todos se enfrentavam dentro do mesmo grupo, totalizando 7 jogos, os 2 primeiros avançavam para a disputa de semifinal e final, os demais ali definiam as outras posições. Foi um torneio também que classificou automaticamente os 8 melhores dos jogos de 60, mais o Japão, país sede. Também vieram classificados do Pan-Americano disputado no Brasil, do torneio africano, do torneio europeu, e também teve um torneio mundial ali às vésperas das Olimpíadas. Então tínhamos 16 participantes. O grupo brasileiro, Fábio, era composto por Estados Unidos, Iugoslávia, Uruguai, Finlândia, Austrália, Peru e Coreia do Sul. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos antes, né? Sempre é legal a gente mencionar. Não era uma seleção tão poderosa quanto a seleção de 1960, mas ainda eram os Estados Unidos, né? No basquete, e ainda era a força máxima que eles tinham. É que a força máxima de 64 não era tão boa quanto a força máxima dos anos 60. Vale lembrar, ainda não eram permitidos os atletas da NBA disputarem, então era só os universitários. Por isso havia muita rotação
dos atletas que jogavam pela seleção americana, né, Fábio? Mas ainda tinha bons nomes. O maior pontuador dos Estados Unidos naquela edição foi o Jerry Chip. Se vocês não conhecem, é porque ele nunca jogou na NBA, ele ficou o tempo inteiro na AAU, né, que era uma liga amadora nos Estados Unidos. Ele até foi selecionado pelo New York Knicks no draft, mas nunca chegou a jogar pelos Estados Unidos. Quem também teve um bom destaque nessa campanha foi o Jim Barnes, ele que jogou por muito tempo, foi a primeira escolha no draft em 1964, inclusive. Jogou por muito tempo no Knicks, depois no Baltimore Bullets, no Lakers, no Bulls, no Celtics e voltou a jogar no Baltimore Bullets também. Quem também se destacou foi o Bill Bradley, que depois dos Jogos Olímpicos foi para a Itália jogar no Olimpia Milano e depois, sim, foi para a NBA jogar no New York Knicks e depois virou senador dos Estados Unidos pelo estado de New Jersey. Então era uma seleção assim, você vê que tinha caras que chegaram com um certo prestígio na NBA, que eram cogitados nos times, mas não era o que a gente tinha de melhor também, os principais de sua geração ali nos anos seguintes. Mas era uma seleção fortíssima ainda. E o Brasil nessa fase de grupos perdeu para os Estados Unidos, perdeu na penúltima rodada por 86-53, só que o Brasil, Fábio, também perdeu na estreia. E foi um jogo esquisitíssimo, que ninguém entendeu nada. Foi uma derrota pro Peru. Peru que tinha ficado em penúltimo no Campeonato Mundial de 63, Peru que ficou em 7º lugar desse grupo de 8 participantes, e o Brasil perdeu na estreia para eles. Perdeu por 50-58. Tudo bem que o Peru tinha o Ricardo Duarte, que foi o cestinha desses Jogos Olímpicos e também o cestinha do Mundial em 1963, mas era o Peru. Era uma seleção muito abaixo, não só do Brasil, mas de todas as outras, e foi uma derrota que pegou muito mal e que foi atribuída depois a um certo desinteresse e salto alto do Brasil e um jet lag, né? Problemas no fuso também, visto a preparação curta do Brasil, tanto no Brasil quanto no Japão. E depois dessa derrota, o Brasil tinha que corresponder, né? E enfrentou justamente ninguém menos do que o vice-campeão mundial, né? O duelo do campeão contra o vice-mundial, Brasil e Iugoslávia. E o jogo foi pesado também, né? Um jogo complicado, com uma escola em ascensão, né, do basquete europeu. E o Brasil terminou com a vitória por 68-64, com 19 pontos de Vladimir Marques, 14 de Amauri, 12 de Edson Bispo, garantindo, né, a recuperação do Brasil. É lógico que ainda a derrota para o Peru, né, ficava ainda estando na cabeça, mas acho que essa vitória, justamente contra um adversário do nível da Iugoslávia, acalmou um pouco as coisas, né, Guanais? Acalmou, e a derrota contra o Peru também, tem até entrevistas quando desembarcaram no Brasil após os jogos, falando que a derrota para o Peru serviu para dar uma acordada no time também. Até porque, né, o Brasil agora ele entra como um alvo também, né? Ele deixa de ser o franco atirador, né? O franco atirador vira o Peru, né? E aí, se você não tá no mesmo pique, na mesma pegada que eles, acaba, né, sofrendo o que aconteceu. Pois é, não é algo extremamente inédito na história do esporte, a gente já viu muitas situações desse tipo, né? E aconteceu com a gente nesse caso. Depois da vitória contra a Iugoslávia, o Brasil atropelou a Coreia do Sul, que foi o saco de pancadas do grupo, ganhou por 92-65. Depois venceu a Finlândia num jogo complicado, 61-54, um jogo apertado, de placar baixo. Depois ganhou do Uruguai, 80-66, perdeu dos Estados Unidos, como tinha mencionado, e fechou a primeira fase, batendo a Austrália 69-57. Desta maneira, os Estados Unidos terminou em primeiro, com 7 vitórias em 7 jogos. Brasil e Iugoslávia tiveram 5 vitórias e 2 derrotas. Só que como o Brasil venceu a Iugoslávia no confronto direto, quem avançou para a semi foi o Brasil. E que cenário, né, esse da classificação, né? Com 8 equipes, apenas 2 avançavam ali, né, para seguir na disputa pela medalha. As outras disputavam ali a classificação, né, as outras classificações. Mas o Brasil conseguiu ali terminar, né, à frente da Iugoslávia, avançar no segundo lugar, né, do grupo B, e enfrentou nas semifinais a líder do grupo A, nada menos do que a União Soviética, que tinha terminado ali a primeira fase invicta, né? Derrotou todos os adversários do seu grupo: Porto Rico, Polônia, Itália, México, Japão, Hungria e Canadá. Lá estavam nós de novo, Guanais, enfrentando os russos.
E mais uma vez os russos causando problemas para o Brasil, Fábio. A partida que foi disputada no dia 21 de outubro foi muito apertada, teve um placar bem baixo. Wladimir Marques, posteriormente, até deu entrevistas, disse que o jogo era acessível. O Brasil, inclusive, ficou à frente da União Soviética em vários momentos da partida, mas na reta final eles foram superiores. O Brasil teve problemas com falta, o pivôzão deles de 2,18 metros, que a gente já falou dele no episódio anterior, foi fundamental nesse momento em que o Brasil ficou praticamente sem pivô, e eles tinham um gigante. A seleção brasileira teve muita dificuldade para conter os russos nessa reta final, e foi derrotada por 53-47. Na outra chave, os Estados Unidos venceram Porto Rico, né, por 62-42. E na final, os Estados Unidos de novo ganhou da União Soviética 73-59. E o Brasil foi disputar o bronze. O Brasil contra Porto Rico, adversário que já tínhamos vencido em torneios anteriores. Enfrentamos os porto-riquenhos, né, no Mundial e também na Olimpíada de 60, sempre com vitórias sobre os porto-riquenhos, sobre os boricuas, e não foi novidade então que o Brasil fez 76-60 com 23 pontos de Wladimir Marques, o Biratã também anotando 13 pontos, Jatir fazendo 10, garantindo a medalha de bronze para o time brasileiro, apesar ali do Theo Cruz, a equipe porto-riquenha, ter anotado 24 pontos, mas o Brasil sagrou-se novamente terceiro colocado nos Jogos Olímpicos, ficando com a medalha de bronze. Upside, inside out, living la vida louca, Fábio, contra os porto-riquenhos. Foi a terceira medalha de bronze do basquete masculino e a última medalha nos Jogos Olímpicos desde então entre os homens, né? No feminino, que ainda nem fazia parte do calendário olímpico, nós conquistamos várias coisas nos anos seguintes. Quem sabe a gente não faz uma série pro feminino também, mas foi a última, né, Fábio? Dali pra frente, mesmo ainda com um rescaldo dessa grande geração, o Brasil acabou que não conseguiu. No final das contas, a seleção cumpriu a sua expectativa de conseguir uma medalha, ficou ali um gostinho amargo pela derrota ter sido novamente para a União Soviética. Após o Mundial, até a crônica da época, os jornais da época, achavam que a União Soviética era vencível, né? Que dava para a gente bater a União Soviética e aí com os Estados Unidos nem tanto, né? Mas tanto é que antes dos jogos começarem, teve uma coluna muito grande no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, do Vitor Garcia, que o título é literalmente Medalha de Prata é a aspiração máxima do basquetebol em Tóquio. E ele considera uma derrota apenas para os Estados Unidos, e o fato dessa derrota ter vindo para a União Soviética murchou ali um pouco os ânimos, mas, Fábio, foi a única medalha do Brasil naquela viagem a Tóquio. Então foi comemorado e mais uma vez o basquete brasileiro salvando a campanha nacional nos Jogos Olímpicos. Pois é, né? Conseguindo essa única medalha. E até por que isso, né, acontecia, né? Bom, primeiro porque tínhamos também menos medalhas em disputa, né? Foram na ocasião Jogos de Tóquio nos Jogos de Tóquio em 64 foram distribuídas 504 medalhas. Pra você ter uma ideia, na última edição aqui em 2021, né? 2020 disputado em 2021 também em Tóquio, foram 1.080 medalhas. O dobro, mais que o dobro de medalhas distribuídas. E na ocasião também eram 25 modalidades contra 50 da última edição agora dos Jogos Olímpicos. E também tinha um outro fato crucial nessa questão de medalhas, que era justamente a Guerra Fria. Em 64, os Estados Unidos ficou com 23% das medalhas disputadas, a União Soviética ficou com 24%. Os Estados Unidos pegou ouro, né? Ficou na frente ali no quadro de medalhas, mas a União Soviética pegou mais. Ou seja, 48% das medalhas entregues nos Jogos de Tóquio em 64 foram para Estados Unidos ou União Soviética. Então ficava uma disputa, né, para as outras medalhas muito mais intensa. Em comparação, por exemplo, com 2021, 10% das medalhas foram para os Estados Unidos e 8% para a China, né, os dois principais medalhistas. Então, um cenário que mudou completamente também, né, com relação à distribuição de medalhas,
próprias outras modalidades que surgiram também, né? Apareceu muito mais, mas dá pra ter noção, né? Que nos anos 60 até ali anos 90 era muito difícil você medalhar. Aí o basquete brasileiro conseguiu isso. Isso mostra ainda mais como essa era de ouro do basquete, ela é histórica. Ela é histórica, com toda certeza, né? Era um cenário com menos países, né? A União Soviética virou vários países, a Iugoslávia virou muitos países, você ainda tinha Tchecoslováquia, que se desmembrou, a Alemanha, que ainda era uma Alemanha, mas nos anos seguintes passou a ser duas Alemanhas. Então, outras colônias foram conseguindo suas independências. Quanto mais opções, né, mais países, mais concorrentes você vai tendo, menos concentradas vão ficando as medalhas. E isso mostra também boa parte do feito do basquete brasileiro, que foi bicampeão mundial, 3 vezes medalhista olímpico. É de fato daí que vem toda a nossa tradição, que se diz no basquete brasileiro, todas as grandes conquistas do basquete masculino vieram dessa época principalmente, e não à toa o Brasil ainda figura muito bem quando você pega rankings históricos, somando todas as competições. O Brasil ainda figura muito bem, mas principalmente por conta deste período até os anos 60, né? Dali pra frente a situação ficou um pouco mais complicada, pouco a pouco foi piorando, década a década no Brasil. Claro, teve ali a geração do Oscar, posteriormente, que a gente vai falar em episódios futuros, mas nunca chegou ao mesmo ponto, ao mesmo nível, por diversas razões, tanto externas quanto internas, do que foi esse basquete dos anos 60, medalhista de bronze em Tóquio. Sim, e uma curiosidade final desses Jogos de Tóquio, inclusive, eu deixei pro final justamente porque foi ali na tradicional última competição, né, dos Jogos Olímpicos, a maratona, porque o Abebe Bikila, né, etíope, que já tinha sido campeão olímpico, né, da maratona em Roma em 60, quando ele no caso correu descalço, agora ele venceu a maratona em Tóquio depois de extrair o apêndice 6 semanas antes da prova e sem apêndice, um pouquinho mais leve, né? Ele quebrou o recorde mundial da modalidade lá em Tóquio e ainda se sagrou o primeiro bicampeão olímpico em maratona. É uma das lendas aí do atletismo, né? Dos Jogos Olímpicos, Abebe Bikila. Mais leve é sacanagem. Quanto que pesa um apêndice? Eu tô em dúvida. Quanto que... Você tá indo... Eu tô procurando. O cara já era mago, pô. Qualquer coisa. É igual natação. Quando os cara depila tudo lá, pô, quanto menos... Pra melhorar o atrito, né? Pô, quanto mais leve, melhor. Teve uma entrevista alguns anos atrás do Lewis Hamilton, né? Que ele fala que cada quilo a menos que ele tem é alguns décimos, né? Alguns centésimos por volta que ele consegue. Pois é. Eu não estou encontrando qual é o peso médio de um apêndice. Se você souber, manda nos comentários que eu fiquei curioso agora também. Mas foi uns Jogos Olímpicos de muitas histórias. Procurem sobre a história da Aida Santos, a brasileira, a primeira a mulher negra a conseguir chegar numa final dos Jogos Olímpicos. É uma história triste, mas ao mesmo tempo inspiradora por ter superado uma barreira muito grande, mas é uma barreira cruel que não deveria estar ali, né? Eu recomendo vocês procurarem um pouco a história dela. Se vocês quiserem saber também mais informações sobre o Mundial de 63 e também o Mundial de 1959, recomendo vocês escutarem o podcast Na Era do Garrafão, que foi produzido alguns anos atrás, que conta algumas histórias do basquete. Não conta das Olimpíadas, talvez se contasse nós não fizéssemos as nossas, mas eles contam dos mundiais, desses que o Brasil foi campeão. Então, tem muito material muito rico, muito bom lá. Participa a galera do Xadrez Verbal, junto do Renan Ronchi e do Vitor Camargo, que eu já recomendei um livro dele aqui no episódio anterior. Então, dá pra ter uma noção bem legal do que estava acontecendo naquela época no basquete brasileiro, para além dos Jogos Olímpicos, Fábio. E essa foi a história da terceira medalha de bronze e última do basquete masculino em Jogos Olímpicos. Na nossa próxima edição, vamos pegar o avião
para o México em 1968, sem medalhas, mas com muita história. Não é porque não figuramos mais no pódio que não há mais o que ser dito. Nós contamos ainda com vocês aqui conosco nos ouvindo e também compartilhando todo esse especial nas redes sociais. Curta no YouTube, no Spotify também. Comente o que você está achando, se vocês ficaram com alguma dúvida, vamos bater um papo aí também. E aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado, até a próxima e falou!